Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira, você vai conferir. Improbidade administrativa. Este foi o tema da última edição de 2012 do EAD. A aula-palestra foi ministrada pelo promotor Mauro Zac. É o TC Notícias do dia 7 de janeiro que está no ar. Olá, tudo bem? Improbidade administrativa. Esse foi o tema da aula-palestra ministrada pelo membro do Ministério Público Estadual, o promotor Mauro Zac, na 21ª edição do EAD. A improbidade é, hoje, eu diria assim, o marco legal de combate à corrupção, é essa nossa lei da improbidade. Já repercutindo em outros instrumentos legais e já entrando na vida do cidadão com uma força tal que não tem mais como retroagir, como regressar. Ou seja, é um novo marco e que nós trabalharemos daqui para frente na construção de um novo país, de uma nova nação mais justa, com menos corrupção, com menos desigualdade. E é uma nação que todos nós, brasileiros, esperamos e nos esforçamos para construir. Muito bem. Todos nós falamos muito sobre a questão da improbidade. Então, eu tracei alguns objetivos para que nós possamos trabalhar durante esse nosso encontro. Falaremos brevemente sobre a lei e já adianto que não os cansarei tratando de um tema árido, em cima da letra da lei, porque eu sei que quem quiser um aprofundamento maior vai ter acesso a um estudo mais detalhado, com um tempo maior, e pode se aprofundar. Nós vamos tentar trabalhar qual é o cerne, qual é o enfoque, os objetivos dessa lei de improbidade e como isso pode nos atingir a todos nós, agentes públicos e particulares. Principalmente tendo em vista que daqui a pouco mais de 15 dias teremos aí a renovação nas câmaras municipais, nas prefeituras do Estado, enfim, toda uma nova gama de administradores sedentos por administrar bem a coisa pública, não é assim? E então eu acho que nós tentaremos trabalhar não de forma tão árida, mas passando esses conhecimentos de forma mais acessível possível. Vamos dar o enfoque da Constituição da República com relação à lei da improbidade. Vamos falar sobre a legitimidade passiva, ou seja, quem pode ser passivo de estar enquadrado nos termos da lei de improbidade. Falaremos sobre o artigo 9º, que trata do enriquecimento ilícito do agente. O artigo 10º da lei de improbidade, que fala do prejuízo ao erário. O artigo 11º, dos atos contrários aos princípios da administração pública. Esses 3 artigos formam o núcleo central dessa lei. Falaremos das sanções previstas na lei. E é interessante aqui, eu já posso adiantar que essas sanções, elas vêm de forma escalonada, conforme a gravidade da ação praticada, a sanção vem aplicada. Não é como nos outros dispositivos legais, em que a sanção é uma para aquela lei. Aqui, conforme o enquadramento que o agente incorrer, se ele estiver no artigo 9º, ou seja, se ele foi condenado por improbidade em face de ter experimentado o enriquecimento ilícito, em razão da sua função, ele vai receber uma sanção. Se ele estiver enquadrado no artigo 10º, a sanção é diferente. Existem sanções que são gerais, mas a sanção ela pode ser, aqui nesse caso, ela vem de forma diferenciada conforme a conduta do agente. Falaremos sobre a questão da corrupção no Brasil, porque a lei toda de improbidade, ela tem como marco e tem como objetivo exatamente o combate a essa corrupção. E concluiremos o nosso encontro.
Então, senhoras e senhores, podem ficar tranquilos que prometo que não os cansarei. Nós temos até as 10h35, 22h35 aqui, não é isso? Para falar. Muito breve a nossa fala, fora o debate, é muito breve, então não os cansarei. Muito bem. A Lei 8429 de 92, conhecida como Lei de Improbidade, é considerada como um marco legal no combate à corrupção. É uma legislação inovadora, é uma legislação que vem dando resultados concretos e que tem como marco regulador o combate à corrupção. Nós não vamos encontrar nessa lei ou em outra legislação uma definição pronta e acabada do que seja improbidade. De forma contrária, como que a lei coloca? Que a probidade administrativa consiste no dever de o funcionário servir à administração com honestidade, procedendo no exercício de suas funções, sem aproveitar os poderes ou facilidades dela decorrente em proveito pessoal ou de outrem a quem queira favorecer. Ou seja, o que nós vamos começar a vislumbrar, visualizar como improbidade sob a ótica dessa legislação? Que o desrespeito a esse dever, e nós temos que entender bem a questão da palavra dever do agente público, é que caracteriza a improbidade administrativa. Cuida-se de uma imoralidade administrativa qualificada. Então, a improbidade, ela é uma imoralidade administrativa qualificada. Nós vamos entrar mais à frente em maiores detalhes com relação a essa definição, quando nós formos falar dos artigos específicos que definem os atos de improbidade, seja o artigo 9º, 10º e 11º. A nossa Constituição da República já prevê e beneficia, ou o termo não seria beneficia, mas dá uma atenção especial à questão da improbidade, já no seu artigo 14, parágrafo 9º, no seu artigo 15, 5º, no artigo 37, parágrafo 4º, no artigo 37, parágrafo 5º e no artigo 85, inciso 5º. Eu trouxe a Constituição só para que nós tenhamos uma noção. No artigo 37, ele diz o seguinte: a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E também é o seguinte, aí vem os parágrafos e os incisos. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário. Na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Aí, parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por qualquer agente tal. Nós ficamos por aqui. Continue assistindo essa aula palestra amanhã aqui no TCE Notícias.